Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa semana, nós vamos continuar falando sobre a puberdade e sobre todo o contexto que envolve esse ciclo de mudanças que tanto o menino quanto a menina passa. Lembrando da importância desse processo para que o homem e a mulher tenham condições de gerar novos indivíduos e desenvolver todas as características sexuais e passar por todas as mudanças que vão torná-lo um adulto apto para gerar descendentes e também tomar as devidas escolhas na sua vida, porque também é um período onde muitas mudanças na forma de pensar, na forma de agir, acontece. Não são apenas exclusivamente mudanças físicas. Na última aula, nós falamos também sobre contracepção, sobre os métodos contraceptivos. O que é isso? A nossa espécie, ela não realiza o ato sexual apenas para reprodução, também para sentir prazer. Então, para que isso aconteça, é preciso todo um cuidado e uma responsabilidade. Por quê? Porque a gravidez indesejadas e as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, estão aí. E vão ocorrer com as pessoas que não têm esse planejamento quanto à sua vida sexual. Ou seja, é muito importante que o adolescente, ou até mesmo o adulto, porque a gente tem aí uma variabilidade muito grande de uma faixa de início da vida sexual, é importante que todo indivíduo, seja homem ou seja mulher, ao iniciar a sua vida sexual, as suas atividades sexuais, que ele tenha esse cuidado de saber quais são os riscos, quais são as consequências e saber realmente realizar essas ações de uma forma consciente, planejada e que não gere sérias consequências. Hoje nós vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Já falei na aula passada, mas vou falar novamente um pouquinho de quais são os efeitos colaterais e por que existe uma variedade tão grande de opções, principalmente para a mulher. Vamos lá? Os métodos contraceptivos podem ser ferramentas, podem ser métodos, podem ser substâncias químicas ou até mesmo uma cirurgia que vai evitar uma gravidez indesejada. E é muito importante vocês terem em mente que nem todos os métodos contraceptivos são 100%, têm 100% de eficácia. Ou seja, é importante avaliar os riscos, o risco de falha de cada um deles. E lembrando também que nem todos os métodos contraceptivos, eles também conseguem prevenir as ISTs, que como eu já havia falado, são as infecções sexualmente transmissíveis. Nós não usamos mais o termo DST, que seriam as doenças sexualmente transmissíveis. Esse termo foi alterado e hoje nós nos referimos a essas infecções causadas por relações sexuais desprotegidas como ISTs. Então vamos lá. Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, os únicos métodos contraceptivos que, além de prevenir a gravidez, também previnem são os métodos de barreira, que são barreiras físicas, mecânicas, que vão impedir que o esperma entre dentro do corpo da mulher e cause qualquer infecção. O principal método de barreira contraceptivo que nós temos hoje é o preservativo, que nós chamamos de camisinha. Hoje nós temos a camisinha masculina e a camisinha feminina. Então, quando você usa a camisinha, você tem esse a mais. Além de você prevenir a gravidez indesejada, você também previne o contágio por um ST. Beleza. Depois dos métodos contraceptivos, falando um pouco dessa questão das ISTs, vamos falar de uma maneira geral. Nós temos vários tipos de métodos. E por que temos essa variabilidade? Porque cada indivíduo funciona de uma forma. E principalmente, como são as mulheres que utilizam esses meios de contracepção, é importante que a gente tenha uma variabilidade, porque, por exemplo, se uma mulher não consegue se adaptar a um método, nós temos outro para poder realizar uma tentativa. Lembrando que essa escolha não é feita de forma sozinha, não é feito por meio de pesquisa na internet, nem em outras fontes. A mulher, principalmente, ela precisa ir ao ginecologista, fazer uma consulta, conhecer esses métodos, se preciso, realizar alguns exames para que ela
depois de toda essa orientação, ela escolha qual o método que mais se enquadra no seu perfil de vida. Porque não adianta, por exemplo, ela utilizar um método que a maioria das pessoas utiliza se ele não vai funcionar para ela, se ela não vai conseguir se adaptar, se ela não vai conseguir se sentir bem. Lembrando que muitos métodos têm vários efeitos colaterais, como inchaço, dor de cabeça, aumento de peso, muitas mudanças hormonais. Então é muito cauteloso, é feita de forma muito cautelosa essa escolha. Como eu já havia falado, o primeiro método que a gente tem é o método de barreira, que são instrumentos que nós podemos utilizar para impedir que o esperma entre dentro do corpo da mulher, onde nós temos a camisinha ou o preservativo, e nós temos também o diafragma, que também é utilizado com essa finalidade. Depois desses métodos de barreira, nós temos os métodos hormonais, onde nós vamos fazer uso de substâncias químicas, os hormônios, para impedir a ovulação ou impedir que o espermatozoide ou o esperma chegue até a região onde ele possa entrar em contato com o óvulo, por meio do espessamento do muco. Então, quando a gente fala desses métodos hormonais, é muito importante fazer um estudo bem detalhado, porque existem várias mulheres que sofrem muitas mudanças quando utilizam esses métodos, ou mesmo podem ter alergia a essas substâncias. Então, é muito importante o cuidado prévio ao escolher. E aí nós temos a pilha, nós temos os adesivos e nós temos as injeções, onde cada um, para ser utilizado, ele vai ter a sua metodologia. Lembrando que se você não segue a risca, você aí já vai ter um risco de falha maior. Então, é sempre importante utilizá-lo especificamente da forma como você foi orientada pelo seu médico. Então, nós temos os métodos de barreira, os métodos hormonais, temos os métodos intrauterinos, onde um dispositivo é colocado dentro do útero para impedir a gravidez, onde o principal que nós temos é o DIU de cobre. Lembrando que, para que a mulher, na maioria dos casos, para que a mulher possa fazer uso desse dispositivo, ela não pode ter nenhuma infecção, nem nada que possa vir a trazer problemas para ela. Lembrando que muitas vezes o DIU também ele aumenta o fluxo menstrual. Nós temos também os métodos definitivos, que são feitos por meio de cirurgias, ou seja, ao realizar essa cirurgia, você é impedido, você não consegue mais, em teoria, ter filhos, onde nós temos na mulher a opção da laqueadura das trompas, onde vai impedir que a mulher consiga gestar novamente. E no homem a gente tem a vasectomia, que também vai impedir que ele consiga gerar novos descendentes. Pessoal, esses são os principais métodos que nós temos, mas nós temos ainda um para falar, vamos lá? Eu deixei esse método por último porque ele gera muita polêmica toda vez que nós vamos discuti-lo, que são os métodos comportamentais. Como funciona? Como é possível utilizar esses métodos? Os métodos comportamentais baseiam-se na organização do indivíduo, dos dois indivíduos que têm uma vida sexual ativa, e eles vão se organizar para impedir que a gravidez aconteça. Os dois principais métodos que nós temos é a tabelinha e o coito interrompido. Como é que funciona? A tabelinha, a mulher que vai confeccionar a sua tabelinha, e ela vai confeccioná-la a partir do dia da sua menstruação. Então, ela vai organizar ela bonitinha, e aí, com base nisso, ela vai saber qual é o período que ela está ovulando. O período que a mulher está ovulando é o período que ela tem maior, mas uma probabilidade muito grande dela engravidar. Então, quando ela faz a contracepção por meio do uso da tabelinha, nesse período ela não vai ter relação sexual, ela vai realizar a abstenção. Porque fazendo isso, por esse método, você vai, em teoria, evitar a gravidez. Mas isso é algo muito complicado. Por quê? Porque muitas mulheres têm um ciclo menstrual muito irregular. Então, muitas vezes fica difícil você saber com precisão, com exatidão, quando é que você está ou não está em período de ovulação. E o outro método que nós temos é o coito interrompido, ou seja, durante a relação sexual, o homem ele vai retirar o pênis antes da liberação do esperma, impedindo, em teoria, assim, que ocorra a fecundação.
Esse método também é muito perigoso. Por quê? Porque vários estudos já mostram que antes de liberar o esperma, o homem já libera alguns líquidos e esses líquidos podem sim conter espermatozoides. Então, não é um método seguro. Então, esses métodos comportamentais baseados na tabelinha, no ciclo menstrual da mulher ou no coito interrompido, eles não são eficazes, sendo muitas vezes nem levados em consideração na hora da escolha. Certinho? E com base no entendimento desses métodos contraceptivos, vocês conseguem fazer a atividade da semana. São apenas 3 perguntinhas muito simples, trazendo informações, afirmações sobre esses métodos, onde vocês já entenderam que essa variabilidade é devido aos diferentes corpos, aos diferentes organismos que têm diferentes funcionamentos. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, apenas um método contraceptivo, seria extremamente difícil, principalmente para a mulher, que é a envolvida que mais tem esse cuidado, consiga evitar a gravidez indesejada. E mais do que isso, evitar as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Boa atividade!